Abandonei o amor da minha vida. Há 7 anos, tomei a decisão mais difícil que já fiz. Fugi no meio da noite, deixando apenas uma carta sobre a mesa da cozinha e um coração partido para trás. Pensei que nunca mais o veria, que aquela escolha desesperada ficaria enterrada no passado, junto com todas as memórias que tentei esquecer. Mas o destino, ao que parece, tem senso de humor cruel, porque quando ouvi aquela melodia de piano ecoando suavemente através da janela entreaberta de um café em Hongdae, meu mundo inteiro parou. Era a música dele. A canção que Tai Yang compôs para mim numa noite chuvosa de primavera, quando ainda acreditávamos que o amor era suficiente para vencer qualquer obstáculo. E naquele momento, com meu coração disparado e minhas mãos tremendo ao segurar a xícara de café, descobri algo que mudaria tudo. Ele guardava um segredo. Um segredo devastador que carregou sozinho por 7 anos inteiros. Um segredo sobre quem ele realmente era, sobre o que escondia de mim, sobre a verdade que ia me contar naquela noite fatídica antes de eu desaparecer. E quando essa verdade finalmente veio à tona, entendi que tudo o que pensei saber sobre nosso amor, sobre por que fugi, sobre quem éramos, estava prestes a ser destruído e reconstruído de formas que nunca imaginei. Meu nome é Yeon-woo. Tenho 29 anos e passei os últimos 7 anos construindo uma vida completamente nova em Busan, longe de Seul, longe das memórias, longe dele. Trabalho como designer gráfica freelancer, uma vida tranquila e previsível, exatamente o oposto do caos emocional que deixei para trás. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma todas as noites, quando o silêncio ficava pesado demais e as lembranças insistiam em voltar. A viagem a Seul não estava nos meus planos, nunca esteve, mas minha melhor amiga, Hannah, estava se casando e não havia como recusar o convite. 3 dias, pensei, apenas 3 dias na cidade, participar do casamento e voltar imediatamente para Busan. Simples, seguro, sem riscos. Que ingenuidade a minha achar que poderia controlar o destino assim. Cheguei em Seul numa tarde de outono, quando as folhas começavam a pintar as ruas de dourado e vermelho. O ar frio cortava o rosto, trazendo consigo aquele cheiro característico da cidade que eu conhecia tão bem. Castanhas assadas vendidas nas esquinas, café recém-passado dos inúmeros cafés, e aquele aroma indefinível de uma metrópole que nunca dorme. Peguei um táxi direto para o hotel em Gangnam, decidida a me manter ocupada com os preparativos do casamento e evitar qualquer lugar que pudesse despertar memórias inconvenientes. Mas o destino, ou talvez meu próprio coração traidor, tinha outros planos. No segundo dia em Seul, Hannah me arrastou para Hongdae. Ela queria mostrar um novo café que tinha aberto, um lugar charmoso com decoração vintage e, segundo ela, o melhor café com leite de baunilha de toda Seul. Eu hesitei. Hongdae era território perigoso. Era onde tudo tinha começado, 7 anos atrás, quando eu tinha 22 anos e ele tinha 25. Mas Hannah insistiu tanto, com aquele sorriso radiante de noiva prestes a se casar, que não consegui recusar. O café se chamava Melodia Perdida. Que ironia cruel do destino. Quando entramos, o lugar estava cheio daquela atmosfera aconchegante típica dos cafés coreanos. Paredes de tijolo à vista, luzes quentes penduradas no teto, plantas em todos os cantos, e o som suave de uma música ambiente que vinha de algum lugar no fundo. Pedimos nossos cafés e nos sentamos perto da janela, observando o movimento agitado de Hongdae lá fora. Foi quando aconteceu. A música ambiente parou por um instante, e então, como se alguém tivesse aberto uma porta diretamente para o meu passado, as primeiras notas de piano começaram a tocar. Não era uma gravação. Era ao vivo. Alguém estava tocando piano em algum lugar do café. E não era qualquer música. Era aquela música. A que ele compôs para mim numa noite chuvosa de primavera, quando ainda acreditávamos que o amor era suficiente para vencer qualquer obstáculo. Senti o sangue fugir do meu rosto. A xícara tremeu nas minhas mãos. Hannah percebeu imediatamente. Yeon-woo, você está bem?
Ficou pálida de repente. Não consegui responder. Meus olhos procuravam freneticamente a fonte daquela melodia. Era como se o tempo tivesse voltado 7 anos, e eu estava novamente naquele apartamento pequeno perto da universidade, sentada no chão frio enquanto ele tocava piano para mim, seus dedos dançando nas teclas com uma paixão que me deixava sem ar. É só essa música, murmurei, a voz saindo trêmula. Hannah franziu a testa, tentando entender. Ela sabia da minha história. Sabia que eu tinha deixado alguém para trás em Seul, mas nunca soube dos detalhes completos. Nunca soube o nome dele. Nunca soube o quanto aquele amor tinha me destruído e reconstruído ao mesmo tempo. A música continuava, cada nota perfurando meu coração com uma precisão cirúrgica. Era exatamente como me lembrava. Melancólica, mas cheia de esperança. Suave, mas poderosa. E absolutamente inconfundível. Ninguém mais no mundo tocava daquele jeito. Ninguém colocava aquela emoção crua em cada acorde. Só ele. Levantei-me da cadeira antes mesmo de perceber o que estava fazendo. Meus pés se moviam sozinhos, guiados por uma força maior que minha razão. Hannah chamou meu nome, mas sua voz parecia vir de muito longe. Caminhei até o fundo do café, passando por mesas ocupadas, por casais conversando, por estudantes com laptops abertos. Tudo era um borrão ao meu redor. Só a música importava. Só aquela melodia que pensava nunca mais ouvir. Cheguei a uma pequena área separada do resto do café por uma cortina de contas de madeira. Empurrei a cortina delicadamente e meu coração parou. Ali estava ele. Sentado ao piano, de costas para mim, os ombros ligeiramente curvados sobre o instrumento, os dedos dançando nas teclas com aquela familiaridade íntima que eu conhecia tão bem. Cabelo preto ligeiramente mais longo do que costumava usar, caindo sobre a testa. Vestia um suéter cinza de tricô e calças pretas. Suas mãos, aquelas mãos que eu costumava conhecer cada linha, cada cicatriz, moviam-se pelas teclas como se estivessem contando uma história que só nós dois entendíamos. Tai Young. O nome formou-se nos meus lábios, mas nenhum som saiu. Fiquei paralisada ali, atrás dele, observando, incapaz de me mover, incapaz de respirar adequadamente. 7 anos. 7 anos desde a última vez que o vi. 7 anos desde que fugi daquele apartamento no meio da noite, deixando apenas uma carta sobre a mesa da cozinha. Uma carta que nunca explicou realmente por que estava indo embora, porque não havia palavras suficientes no mundo para explicar o medo que senti naquela noite. O medo de não ser suficiente. O medo de que meu amor por ele fosse grande demais, tão grande que me apagaria completamente. A música chegou ao final, a última nota ecoando no ar antes de se dissipar lentamente. Silêncio. Um silêncio pesado e carregado de 7 anos de ausência, de palavras não ditas, de promessas quebradas. Então ele falou, sem se virar, sua voz saindo baixa mas clara, como se soubesse o tempo todo que eu estava ali. Pensei que nunca mais tocaria essa música. Pausou, seus dedos ainda pousados nas teclas. Mas todas as noites, por 7 anos, sentei neste piano e toquei essa canção. Esperando que, talvez, um dia, você a ouvisse novamente. E voltasse. Meu mundo desabou e se reconstruiu naquele único momento. Se essa história já está mexendo com seu coração, inscreva-se no canal porque o que vem depois vai fazer você suspirar. Ele se virou lentamente no banco do piano e nossos olhos se encontraram pela primeira vez em 7 anos. Tai Young estava diferente, mas ao mesmo tempo exatamente igual. O rosto tinha ganhado uma maturidade que não existia antes. Linhas sutis ao redor dos olhos que contavam histórias que eu não conhecia. Mas aqueles olhos castanhos profundos, aqueles olhos que sempre me olhavam como se eu fosse a única pessoa no mundo, continuavam os mesmos. E estavam fixos em mim com uma intensidade que me fez esquecer como respirar. Yeon-woo. Ele disse meu nome como uma prece, como algo sagrado que não devia ser pronunciado levianamente. Não consegui responder. Minha garganta estava fechada.
as palavras presas em algum lugar entre meu coração acelerado e meus lábios trêmulos. Lágrimas começaram a embaçar minha visão, mas forcei-as de volta. Não podia chorar, não agora, não aqui. Você voltou, ele continuou, levantando-se do banco do piano. Era alto, mais alto do que eu lembrava, ou talvez eu tivesse apenas esquecido com o tempo. Depois de todos esses anos, você finalmente voltou. Eu não voltei, consegui dizer finalmente, minha voz saindo mais áspera do que pretendia. Estou aqui por 3 dias, para o casamento de uma amiga. Então volto para Busan. Algo passou pelos olhos dele. Dor? Talvez. Ou decepção. Mas desapareceu tão rapidamente que quase pensei ter imaginado. 3 dias, ele repetiu, como se estivesse testando as palavras. 7 anos de ausência e você me dá 3 dias. Eu não te devo nada, Tai Young. As palavras saíram mais duras do que queria, uma defesa automática contra a vulnerabilidade que sentia crescendo no meu peito. Ele deu um passo em minha direção e instintivamente recuei. Vi a dor cruzar seu rosto novamente, dessa vez permanecendo ali por mais tempo. Eu sei, ele disse suavemente. Você não me deve nada. Você deixou isso bem claro naquela carta que deixou para trás. A carta. Aquela maldita carta que escrevi às 3 da manhã, com lágrimas borradas na tinta, tentando explicar o inexplicável, tentando colocar em palavras o terror que sentia de me perder completamente nele, de acordar um dia e não reconhecer mais quem eu era fora daquele amor consumidor. Você a leu então, murmurei. Li 1000 vezes, até decorar cada palavra, cada vírgula, cada espaço entre as frases, tentando encontrar algum sentido, alguma pista de onde tinha errado, de como o nosso amor tinha se transformado em algo que te fez fugir no meio da noite. Sua voz estava calma, mas eu podia ouvir a dor antiga escondida sob cada palavra. 7 anos não tinham apagado nada, para nenhum de nós. Você não errou, admiti, porque aquilo pelo menos era verdade. Você nunca errou. Eu que não conseguia respirar. Nosso amor era grande demais, intenso demais. Eu estava me perdendo, Tai Young. Me perdendo completamente. E você achou que desaparecer da minha vida seria a solução? Que me deixar sem explicação, sem chance de lutar por nós, seria melhor? A raiva em sua voz era sutil, mas estava lá. Uma raiva justa. Eu reconhecia. Que direito eu tinha de voltar agora, mesmo que por acidente, e revirar tudo de novo? Achei que seria mais fácil para os dois, respondi, as palavras soando fracas até para mim mesma. Um corte limpo, sem despedidas prolongadas, sem promessas que nenhum de nós conseguiria cumprir. Mais fácil, ele repetiu, como se a palavra fosse absurda. Você sabe quantas noites passei na ponte sobre o rio Han, olhando para as luzes da cidade, me perguntando se você estava viva? Se estava bem? Se tinha encontrado a paz que procurava? Se pensava em mim, mesmo que apenas uma vez? Fechei os olhos com força. Não podia ouvir aquilo. Não podia suportar o peso da dor que tinha causado. Tai Young, por favor. Toda noite, Yeon-woo. Toda maldita noite eu sentava naquele banco, no mesmo lugar onde costumávamos ver o pôr do sol juntos, e esperava. Esperava que talvez você aparecesse, que talvez voltasse. Até perceber que estava esperando por um fantasma. Abri os olhos e ele estava mais perto agora. Tão perto que podia sentir o calor do seu corpo. Tão perto que podia ver as pequenas manchas douradas nos seus olhos castanhos, que sempre me faziam pensar em constelações. Mas você não é um fantasma, ele continuou, sua voz baixando para um sussurro. Você está aqui, real, viva, na minha frente depois de todos esses anos. E eu não sei se isso é um presente ou uma tortura. Uma lágrima finalmente escapou, deslizando pela minha bochecha. Ele levantou a mão, hesitante, como se pedisse permissão silenciosamente. Quando não me afastei,
Seus dedos tocaram meu rosto delicadamente, afastando a lágrima. Aquele toque simples incendiou cada terminação nervosa do meu corpo. Memórias inundaram minha mente. Seus dedos entrelaçados nos meus enquanto caminhávamos pelas ruas de Hongdae. Suas mãos envolvendo meu rosto quando me beijava sob a neve. Suas mãos tocando piano enquanto eu dormia em seu colo. Eu pensei em você também, confessei, a voz quebrando. Todos os dias, todas as noites, cada vez que via um piano, cada vez que ouvia música, cada vez que a primavera chegava e as flores de cerejeira começavam a cair. Você estava em tudo. Então por que não voltou? Por que esperou 7 anos? Porque eu tinha medo. Medo de que nada tivesse mudado. Medo de que eu ainda me perdesse em você. Medo de que meu amor por você ainda fosse tão grande que me apagasse completamente. E agora? Seus olhos procuravam os meus, procurando por respostas que nem eu tinha. Ainda tem medo? Estou apavorada, admiti. Porque uma parte de mim, uma parte que tentei enterrar por 7 anos, ainda te ama. E isso me assusta mais do que qualquer coisa. O café ao nosso redor tinha desaparecido. Não havia mais ninguém, nenhum som, nenhuma distração. Apenas nós dois, presos naquele espaço minúsculo atrás da cortina de contas, com 7 anos de silêncio e dor entre nós. Fica, ele pediu, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Não por 3 dias. Fica de verdade. Me dá a chance de te mostrar que podemos fazer isso funcionar. Que você não precisa se perder em mim, que podemos ser completos juntos e ainda assim sermos nós mesmos. Tai Young. 3 dias. Ele interrompeu. Me dá 3 dias. Se depois disso você quiser voltar para Busan, eu não vou te impedir. Não vou te procurar. Vou deixar você ir. Mas me dá 3 dias para te mostrar que vale a pena tentar de novo. Meu coração e minha razão travavam uma guerra silenciosa dentro de mim. A razão gritava para eu recusar, para proteger meu coração, para não arriscar toda a paz que tinha construído em Busan. Mas meu coração, aquele coração traidor que nunca realmente esqueceu, sussurrava uma palavra diferente. Sim. 3 dias, repeti, mal acreditando nas palavras que saíam da minha boca. Mas depois eu volto para Busan. Não importa o que aconteça. Um sorriso pequeno, triste, mas esperançoso, curvou seus lábios. 3 dias. Ele concordou. É tudo o que peço. Não sabia naquele momento, parada ali no café Melodia Perdida em Hongdae, que aqueles 3 dias mudariam tudo. Que em 72 horas, meu mundo seria virado de cabeça para baixo de maneiras que nunca poderia ter imaginado. E que o homem na minha frente guardava um segredo, uma verdade sobre aquela noite de 7 anos atrás, que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre nossa história. Você já se arrependeu de ter fugido de algo por medo, só para descobrir anos depois que talvez tivesse tomado a decisão errada? Conta nos comentários. O primeiro dia dos nossos 3 dias começou de uma forma que eu nunca esperava. Tai Young apareceu na porta do meu hotel em Gangnam às 7 da manhã, segurando 2 xícaras de café e um sorriso nervoso que me fez lembrar do garoto de 25 anos que conheci na universidade. Pensei que poderíamos começar com café da manhã no nosso lugar, ele disse, e meu coração apertou porque eu sabia exatamente que lugar era. O mercado tradicional de Gwangjang. Era onde costumávamos ir toda quinta-feira de manhã, quando ele não tinha aulas e eu faltava às minhas só para estar com ele. Comíamos bindaeteok ainda quente na chapa, dividíamos porções generosas de teokbok picante, e rimos como se o mundo lá fora não existisse. Aquele lugar ainda existe? Perguntei, surpresa. Existe. E a senhora que vendia bindaeteok ainda está lá. Ela pergunta de você às vezes. Algo dentro de mim se partiu com aquela revelação simples. Ele tinha continuado indo lá, sozinho, guardando memórias nossas como se fossem tesouros preciosos que não podia deixar desaparecer. Pegamos o metrô até o mercado, e pela primeira vez em 7 anos, senti aquela familiaridade reconfortante de estar ao lado dele. Nossos ombros se tocavam com o balanço do vagão. Não conversávamos muito,
Mas o silêncio não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já se conheceram profundamente. O mercado estava exatamente como eu lembrava. Barulhento, colorido, cheio de vida. Vendedores gritando suas ofertas, o cheiro de comida fritando em todas as direções, turistas tentando negociar preços enquanto locais navegavam pelas bancas com facilidade prática. E lá estava ela, a senhora Kim, com seu avental manchado de óleo e seu sorriso caloroso que iluminava o rosto enrugado. "Ai, Gu!" ela exclamou quando me viu, suas mãos voando para o rosto em surpresa. A garota desaparecida voltou. "Tai Yanga, você não me disse que ela voltaria hoje." Olhei para ele, surpresa. Ele deu de ombros, um leve rubor subindo pelo pescoço. "Queria que fosse surpresa para todos nós," ele murmurou. A senhora Kim não nos deixou pagar. Insistiu que prepararia o melhor bindaetiok que já tinha feito, como celebração do nosso reencontro. Sentamos nos mesmos banquinhos instáveis de sempre, com um prato fumegante entre nós, e por um momento foi como se o tempo não tivesse passado. "Você ainda gosta com bastante cebolinha?" ele perguntou, empurrando o prato mais para o meu lado. "Ainda," respondi, pegando um pedaço com os hashes. O primeiro sabor explodiu na minha boca, trazendo uma onda de nostalgia tão forte que precisei piscar várias vezes para manter as lágrimas controladas. Senti falta disso, admiti. Senti falta de tudo isso. Eu também. Ele não estava olhando para a comida. Estava olhando para mim. Senti falta de dividir isso com você, de ver seu rosto iluminar quando prova a primeira mordida. De ouvir sua risada quando o molho picante é demais e você precisa beber água rapidamente. Como se invocado pelas suas palavras, o picante do tteokbokki que provei em seguida queimou minha língua, e automaticamente procurei o copo de água, bebendo rapidamente enquanto ele ria. Aquela risada. Deus, como eu tinha sentido falta daquela risada. Passamos a manhã inteira no mercado, andando de banca em banca, provando coisas, conversando sobre trivialidades seguras. Ele me contou que ainda dava aulas de piano, mas agora tinha seu próprio estúdio em Hongdae. Que o Café Melodia Perdida era dele, aberto há 3 anos. Um lugar onde músicos podiam tocar e pessoas podiam apreciar boa música e café melhor ainda. Contei sobre minha vida em Busan, sobre os projetos de design gráfico, sobre o pequeno apartamento com vista para o mar, sobre a rotina tranquila que tinha construído. Mas deixei de fora as partes mais escuras. As noites insones onde seu nome ficava preso na minha garganta. Os relacionamentos vazios que tentei e falhei, porque ninguém era você. A sensação constante de que estava vivendo uma versão editada da minha própria vida. À tarde, ele me levou ao rio Han, não para a ponte onde costumava esperar por mim, mas para um novo lugar. Um deck de madeira recém-construído onde as pessoas faziam piqueniques e assistiam aos barcos passarem. "Há algo que preciso te contar," ele disse enquanto nos sentávamos na beira do deck, nossos pés balançando sobre a água. "Algo sobre aquela noite, a noite que você foi embora." Meu coração disparou. Havia algo em seu tom. Uma gravidade que não estava lá antes. "O quê?" Ele respirou fundo, seus olhos fixos na água cinza esverdeada do rio. "Naquela noite, antes de você ir embora, eu tinha planejado algo. Tinha algo importante para te dizer. Algo que mudaria tudo. Mas quando cheguei em casa, você já tinha ido. Só encontrei a carta. Tai Yang, do que você está falando?" Ele se virou para me olhar, e vi algo em seus olhos que me assustou. Arrependimento, dor antiga, e algo mais, algo que não consegui identificar. Eu ia te contar sobre minha família, sobre quem realmente sou. Franzi a testa, confusa. "Eu sei quem você é. Você é Tai Yang. Professor de piano, músico, o homem que amei com cada fibra do meu ser." "Não." Ele balançou a cabeça. "Você sabe quem eu escolhi mostrar para você. Mas há partes da minha vida, partes da minha identidade, que escondi porque tinha medo. Medo de que mudasse como você me via. Medo de que o dinheiro,
O status, toda aquela pressão, destruísse o que tínhamos. Minha boca ficou seca. Que pressão! Que dinheiro! Minha família, Yeonwoo. Minha família é dona da TY Entertainment, uma das maiores empresas de entretenimento da Coreia. Meu pai é o CEO e eu sou o herdeiro. O único filho, o próximo na linha para assumir tudo. O mundo parou. As palavras dele ecoavam na minha mente, mas não faziam sentido. TY Entertainment. Eu conhecia esse nome. Todo mundo na Coreia conhecia. Era um império. Bilhões de wons. Poder. Influência. E Tae-young, você está mentindo! Sussurrei. Mas mesmo enquanto dizia, sabia que não estava. Pequenas coisas começaram a se encaixar. O apartamento que ele dizia ter herdado de um tio. O fato de nunca estar preocupado com dinheiro, mesmo sendo apenas professor de piano. As roupas de qualidade que usava, mas nunca comentava sobre. Não estou mentindo. Escondi isso de você porque quando te conheci, pela primeira vez na minha vida, alguém me olhava por quem eu realmente era. Não pelo sobrenome, não pelo dinheiro. Você se apaixonou por mim, pelo homem que tocava piano e ria com você no mercado. E eu tinha tanto medo de perder isso, de perder você, que nunca tive coragem de contar a verdade. Mas ia contar aquela noite? Minha voz saiu trêmula. Sim, porque meu pai estava pressionando. Queria que eu assumisse meu lugar na empresa. Queria que deixasse esse hobby de ensinar piano e me tornasse o homem de negócios que sempre esperou que eu fosse. E eu ia recusar. Ia dizer não para ele, para tudo, porque você era mais importante. Mas para fazer isso, você precisava saber a verdade. Precisava decidir se ainda me queria, sabendo de todo o peso que viria com isso. Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Mas eu fui embora antes que pudesse me contar. Você foi embora, ele confirmou, sua própria voz quebrando. E li sua carta dizendo que estava se perdendo em mim, que nosso amor era grande demais, intenso demais. E pensei que se eu tivesse contado antes, talvez tivesse sido diferente. Talvez o medo de se perder em mim fosse parcialmente porque sentia que eu escondia algo. E estava certo. Eu estava escondendo. Cobri o rosto com as mãos, tentando processar tudo. 7 anos. 7 anos vivendo com a culpa de ter fugido, pensando que era minha fraqueza, minha incapacidade de lidar com amor intenso. Mas talvez, só talvez, uma parte de mim tivesse sentido aquele segredo, aquela parede invisível entre nós que nunca consegui nomear. Você ainda esconde? Perguntei através das lágrimas. Sua família ainda quer que você assuma a empresa? Ainda querem, mas há 3 anos fiz um acordo com eles. Abri o café, o estúdio de música. Provei que podia construir algo por conta própria, sem o nome da família. Tenho mais 5 anos para decidir. 5 anos antes que o ultimato se torne real. E o que você vai decidir? Ele segurou minha mão, entrelaçando nossos dedos como costumava fazer. Depende. Depende se tenho algo, alguém pelo qual vale a pena lutar. Alguém que faça todo o sacrifício valer a pena. Olhei para nossos dedos entrelaçados, para as mãos que conhecia tão bem e ao mesmo tempo eram de um estranho. Porque o homem na minha frente não era apenas Tae-young, o professor de piano. Era Tae-young, herdeiro de um império. E eu não sabia mais quem ele realmente era. Preciso de tempo, sussurrei. Preciso processar isso. Eu sei. E você tem. Você tem 2 dias ainda. Use-os para me conhecer de verdade, para decidir se o homem real, com todas as complicações e verdades, ainda é alguém que você pode amar. A primeira neve do outono começou a cair sobre o rio Han naquele momento, flocos delicados dançando no ar frio. E sentada ali ao lado de Tae-young, com revelações destruindo e reconstruindo tudo o que pensava saber. Uma única pergunta ecoava na minha mente. Quem era eu apaixonada todos esses anos? Pelo homem real ou pela ilusão que ambos criamos? Se essa história está mexendo com seu coração, se inscreve para ver como termina.
A noite caiu sobre Seul com um frio cortante que penetrava até os ossos. Tai Yang me levou de volta ao hotel, mas antes de me deixar, segurou minha mão por um momento longo demais para ser casual. Amanhã, ele disse, seus olhos procurando os meus na penumbra da entrada do hotel. Deixa eu te mostrar meu mundo real. Não o mundo que escondi, mas o mundo que construí apesar de tudo. O mundo que sempre quis compartilhar com você. Concordei com um aceno, incapaz de encontrar palavras. Subi para o quarto, sentindo como se estivesse flutuando e afundando ao mesmo tempo. Deitei na cama olhando para o teto, minha mente girando em círculos incessantes. Tai Yang era rico, herdeiro de um império, e durante todo o tempo que passamos juntos, ele tinha escondido isso de mim. Deveria estar furiosa, traída. Mas a verdade era mais complicada, porque quando olhava para trás, para todos aqueles momentos que dividimos, ele nunca tinha mentido sobre quem era por dentro. Suas paixões, seus medos, seus sonhos, tudo aquilo era real. A única coisa que escondera era o sobrenome que carregava. E agora, com anos de distância para ganhar perspectiva, eu entendia. Porque eu também tinha meus próprios medos sobre identidade, sobre me perder em outra pessoa. Talvez fôssemos mais parecidos do que eu percebia. O telefone vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de Hannah. Você desapareceu do café ontem. Está tudo bem? Ensaio do casamento é amanhã, às 14 horas. Não se atrase. O casamento. Quase tinha esquecido o motivo real de estar em Seul. Respondi rapidamente, garantindo que estaria lá, e coloquei o telefone de lado. Mas o sono não vinha. Às 2 da manhã, desisti de tentar e me vesti, saindo do hotel para caminhar pelas ruas silenciosas de Gangnam. Seul à noite tinha uma magia própria. As luzes dos prédios refletiam nas calçadas molhadas da neve derretida, criando um espelho brilhante do mundo. Poucas pessoas andavam pelas ruas naquele horário. Apenas alguns trabalhadores noturnos voltando para casa, jovens saindo de karaokês, casais apaixonados perdidos em seus próprios mundos. Encontrei-me andando sem direção específica, deixando meus pés me guiarem. Foi assim que acabei em frente ao café Melodia Perdida em Hongdae. As luzes estavam apagadas, mas através da vitrine podia ver o piano no fundo, solitário e silencioso. Quantas noites Tai Yang tinha passado ali, tocando aquela música para uma audiência vazia, esperando que de alguma forma eu ouvisse através da distância. Não consegue dormir também? Quase pulei de susto. Virei-me e lá estava ele, vestindo um casaco longo preto, as mãos enfiadas nos bolsos, seu hálito formando pequenas nuvens no ar frio. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Moro no andar de cima, ele explicou, apontando para as janelas acima do café. Vi você da janela. Pensei em descer antes que pegasse pneumonia. Não consigo parar de pensar, admiti. Sobre tudo, sobre nós, sobre quem éramos e quem somos agora. Ele destrancou a porta do café, acenando para que eu entrasse. O interior estava escuro, mas ele conhecia cada centímetro daquele lugar. Acendeu apenas algumas luzes suaves, criando uma atmosfera íntima, quase mágica. Quer café? Ou algo mais forte? Café está bom. Enquanto ele preparava nossas bebidas, observei o espaço ao meu redor. As paredes estavam cobertas de fotos de músicos tocando, algumas imagens antigas em preto e branco, outras mais recentes e coloridas. Havia um pequeno palco além do piano, com microfone e amplificadores. Este não era apenas um café, era um santuário para artistas. Todas as quintas à noite, músicos locais tocam aqui, ele disse, trazendo 2 xícaras fumegantes. Não cobro nada, apenas peço que toquem com o coração. Alguns dos melhores talentos que descobri não vinham de audições caras ou agências. Vinham daqui, deste pequeno café em Hongdae. Sentamos em uma das mesas perto da janela, observando as ruas vazias lá fora. Por que fez isso? Perguntei. Por que criar este lugar? Ele ficou em silêncio por um longo momento, girando a xícara entre as mãos. Depois que você foi embora, eu estava perdido.
Meu pai aproveitou minha fraqueza e quase me convenceu a entrar na empresa. Passei 6 meses trabalhando em um escritório, usando terno todos os dias, indo a reuniões que não significavam nada para mim. Estava morrendo por dentro. Yeon-woo. Morrendo lentamente. Meu coração apertou ao ouvi-lo descrever aquilo. Foi então que percebi. Eu tinha deixado você ir sem lutar. Tinha deixado meu pai moldar minha vida sem resistência. Estava deixando todo mundo decidir quem eu deveria ser, exceto eu mesmo. Então parei. Saí do escritório, enfrentei meu pai e disse que ia fazer as coisas do meu jeito. Ele me deu 5 anos para provar que podia construir algo significativo por conta própria. Este café é essa prova. Cada nota tocada aqui, cada artista que descobri, cada pessoa que encontrou conforto nesta música, é minha declaração de independência. Você construiu algo lindo, sussurrei, olhando ao redor com novos olhos. Algo verdadeiramente seu. Mas sempre faltou algo, sempre faltou você. Porque tudo isso, tudo que construí, foi parcialmente para provar que podia ser o homem que merecia você. O homem que não precisava esconder nada. O homem que podia oferecer honestidade completa. Segurei sua mão sobre a mesa, sentindo o calor de sua pele. Tae-young, eu preciso te contar algo também. Algo que nunca disse a ninguém. Ele esperou, seus olhos atentos ao meu rosto. A razão real de eu ter ido embora naquela noite não foi só sobre me perder em você. Foi porque descobri algo sobre mim mesma que me assustou. Descobri que estava disposta a desistir de tudo por você. Minha carreira, meus sonhos, minha própria identidade. E quando percebi isso, entrei em pânico, porque minha mãe fez exatamente isso pelo meu pai. Desistiu de tudo por amor, e então ele a deixou, e ela ficou sem nada, sem carreira, sem sonhos, sem si mesma. Eu jurei que nunca seria como ela, e então me vi fazendo exatamente a mesma coisa. As palavras que guardei por 7 anos finalmente estavam saindo, cruas e dolorosas. Então fugi. Não de você, mas de mim mesma, da mulher que estava me tornando. E em Busan, construí uma vida onde nunca permitiria isso acontecer de novo, onde mantinha distância de todos, onde nunca me apaixonava completamente, onde estava sempre em controle. E foi feliz? Ele perguntou gentilmente. Lágrimas começaram a cair novamente. Fui segura. Mas feliz? Não. Porque toda vez que alcançava algum sucesso, toda vez que terminava um projeto, toda vez que via algo lindo, meu primeiro pensamento era querer compartilhar com você. E você não estava lá, porque eu tinha escolhido a segurança ao invés do amor. Tae-young levantou-se da cadeira e veio até meu lado, ajoelhando-se ao meu lado. Segurou meu rosto entre suas mãos, forçando-me a olhar nos seus olhos. Ouve o que vou dizer, Yeon-woo. Você não é sua mãe. E eu não sou seu pai. Nós não somos eles. E se você está com medo de se perder em mim, então faremos um acordo. Prometo nunca pedir que você desista de seus sonhos. Nunca pedir que você seja alguém que não é. E você precisa prometer que vai me dizer quando estiver com medo, ao invés de fugir. Que vai lutar comigo, não contra mim. Que vai confiar que podemos construir algo onde ambos sejamos completos. Como pode ter certeza? Sussurrei. E como pode ter certeza que não vamos nos machucar de novo? Não posso. Ninguém pode ter essa certeza. Amor sempre vem com risco, mas posso te prometer que vou tentar. Todos os dias, vou acordar e escolher tentar. Escolher você. Escolher nós. Naquele café silencioso em Hongdae, às 3 da manhã, com neve caindo suavemente lá fora, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Todas as paredes que construí cuidadosamente por 7 anos, todas as defesas, todo o controle rígido que mantinha sobre meu coração, desmoronou. E pela primeira vez em 7 anos, permiti-me sentir completamente. Sentir o amor que nunca realmente tinha ido embora. Sentir o medo, mas também a esperança. Sentir a possibilidade de que talvez, apenas talvez, merecíamos uma segunda chance. Inclinei-me e beijei-o. Um beijo salgado de lágrimas.
Suave e hesitante no começo, depois mais profundo, mais desesperado. Um beijo que continha 7 anos de saudade, de arrependimento, de amor que se recusou a morrer. Quando nos separamos, ambos estávamos chorando. Ainda tenho um dia, murmurei contra seus lábios. Você disse 3 dias. Então me dá esse último dia, ele pediu. E no final, se ainda quiser voltar para Busan, vou te deixar ir. Mas pelo menos teremos tido isso. Teremos tido honestidade. Teremos tido a verdade. Concordei. Por que outra escolha eu tinha? Meu coração já tinha decidido. Só minha cabeça ainda estava tentando alcançar. O terceiro e último dia amanheceu com um céu perfeitamente azul sobre Seul. Acordei no meu quarto de hotel com uma mensagem de Tae-Young no telefone. Encontro você às 10 horas na frente do hotel. Vista algo confortável. Vamos a um lugar especial. Meu coração batia acelerado enquanto me arrumava. Era o último dia. Amanhã eu deveria pegar o trem de volta para Busan. Deveria voltar para minha vida segura e previsível. Mas enquanto olhava para meu reflexo no espelho, vestindo um suéter macio de lã bege e jeans, não reconhecia a mulher que me olhava de volta, porque ela tinha esperança nos olhos, e esperança era perigosa. Tae-Young estava esperando do lado de fora com um carro preto elegante. Não o tipo de carro que um simples professor de piano dirigiria, notei. Mas também não era ostentoso ou chamativo. Era simplesmente bonito, bem cuidado, prático. Para onde vamos? Perguntei enquanto entrava. Você vai ver, ele disse com um sorriso misterioso. Dirigimos para fora de Seul, deixando para trás os arranha-céus e o trânsito intenso. A paisagem mudou gradualmente para colinas cobertas de árvores, vilas pequenas, campos abertos. Depois de 1 hora, chegamos a um portão grande de ferro trabalhado. Tae-Young digitou um código e o portão se abriu lentamente. Meu estômago apertou. Sabia onde estávamos indo antes mesmo de ver a propriedade. A mansão que apareceu através das árvores era de tirar o fôlego. Não era uma dessas construções modernas e ostentosas. Era uma hanok tradicional coreana, mas em grande escala, com telhados curvados elegantes, madeira escura polida e jardins meticulosamente cuidados. Além dela, podia ver o que parecia ser uma casa menor, mais moderna, no estilo ocidental. Esta é a casa da sua família, afirmei. Não era uma pergunta. Esta é a casa onde cresci, ele confirmou, estacionando o carro. A casa principal é onde meus pais moram. A casa menor ali atrás é minha. Construí há 2 anos, quando decidi que precisava de meu próprio espaço, mas ainda não estava pronto para cortar laços completamente. Uma mulher de meia-idade apareceu na entrada principal, vestindo um hanbok elegante de cores suaves. Tinha o cabelo preso em um coque perfeito e uma postura que gritava elegância e poder contido. Os olhos dela encontraram os meus imediatamente, e vi surpresa genuína cruzar seu rosto. Mãe, Tae-Young disse suavemente, saindo do carro e vindo abrir minha porta. Esta é Yeon-woo. A mãe dele desceu os degraus lentamente, seus olhos me avaliando de cima a baixo. Não com desprezo, notei, mas com curiosidade intensa, como se estivesse vendo algo que pensou nunca ver. Então você é real, ela disse finalmente, sua voz suave, mas firme. Comecei a pensar que meu filho tinha imaginado você. Não sabia como responder a isso, mas ela continuou antes que pudesse tentar. Por 7 anos, ele falou de você, nunca pelo nome, sempre apenas ela. A mulher que amava, a mulher que desapareceu, a mulher pela qual ainda esperava. Ela se virou para Tae-Young. Seu pai está no escritório. Ele vai querer conhecê-la também. Meu sangue gelou, conhecer o pai dele, o CEO da Tae-Wai Entertainment. O homem que pressionava Tae-Young a abandonar seus sonhos. Tae-Young deve ter sentido meu pânico, porque segurou minha mão firmemente. Não precisa ter medo, ele sussurrou. Só quero que você veja de onde vim, entenda as escolhas que fiz, e então você pode decidir se ainda quer estar nessa história comigo.
a casa era ainda mais impressionante por dentro. Arte tradicional coreana nas paredes. Móveis de madeira escura que provavelmente custavam mais que meu apartamento inteiro. Pisos tão polidos que refletiam como espelhos. Mas também havia toques pessoais. Fotos de família, flores frescas em vasos, o som distante de uma fonte de água no jardim. O pai de Tae-young era intimidante. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno impecável mesmo em casa. Mas quando olhou para o filho, vi algo que não esperava. Orgulho. E talvez um toque de tristeza. Pai, esta é Yeon-woo. Tae-young apresentou. O pai me estudou por um longo momento antes de acenar para que sentássemos. Estávamos em seu escritório particular, cercados por estantes cheias de livros e troféus de negócios. Meu filho me falou sobre você, ele começou, sua voz profunda e medida. Sobre como você o fez feliz de uma forma que nunca vi antes. E sobre como você desapareceu, e como ele nunca foi o mesmo depois. Engoli em seco, sem saber o que dizer. Vou ser honesto, senhorita Yeon-woo. Por anos, culpei você. Culpei você por roubar o foco do meu filho, por fazer dele um sonhador ao invés de um homem de negócios. Mas então vi o que ele construiu sozinho. Vi a paixão, a determinação, o sucesso que alcançou quando finalmente tinha algo pelo qual lutar. E percebi que estava errado. Tae-young pareceu tão surpreso quanto eu. Você estava errado? Ele repetiu. Seu pai sorriu, uma expressão rara que suavizou todo o seu rosto. Estava errado ao pensar que você precisava seguir meu caminho para ser bem-sucedido. Estava errado ao pressionar você para uma vida que não queria. E estava errado ao culpar esta mulher por te fazer humano ao invés de uma máquina corporativa. Ele se virou para mim. Meu filho te ama. Nunca parou de te amar. E se você está aqui, se voltou depois de todos esses anos, espero que seja porque sente o mesmo. Lágrimas queimavam meus olhos. Eu nunca parei de amá-lo, admiti, minha voz quebrando. Mas tive tanto medo, medo de não ser suficiente, medo de me perder, medo de que seu mundo fosse grande demais para mim. E agora? A mãe de Tae-young perguntou gentilmente. Ela tinha entrado silenciosamente e estava parada na porta. Isso ainda tem medo. Estou apavorada, se confessei. Mas aprendi algo em 7 anos. Aprendi que segurança sem amor não é vida. É apenas existência. E estou cansada de apenas existir. Tae-young segurou minha mão com tanta força que quase doía. Seu pai se levantou, vindo até nós. Então eu lhes dou minha bênção. E mais que isso, faço uma promessa. Meu filho tem 5 anos para decidir seu futuro. Se no final desse tempo ele escolher a música sobre os negócios, respeitarei sua decisão. E se você, Yeon-woo, estiver ao lado dele, apoiando os seus sonhos enquanto persegue os seus próprios, então ele não estará sozinho. E um homem com amor verdadeiro ao seu lado pode conquistar qualquer coisa. Saímos da casa principal 1 hora depois, minha cabeça girando. Tae-young me levou para sua casa menor no terreno. Era moderna, mas aconchegante, com grandes janelas que davam vista para os jardins. E no centro da sala principal estava um piano de cauda preto e brilhante. Toca para mim, pedi. Toca nossa música. Ele sentou ao piano e começou. Mas dessa vez, a melodia era diferente. Ainda era a mesma canção base, mas tinha evoluído, crescido, amadurecido. Tinha novos acordes, novas camadas, nova profundidade. Era a música de 7 anos atrás, mas transformada pelo tempo e pela dor e pela esperança que sobreviveu a tudo. Quando terminou, ele se virou para mim. Essa é a versão completa, a versão que nunca pude terminar até agora, porque faltava o final, e o final só poderia ser escrito se você voltasse. Caminhei até ele, meu coração tão cheio de emoção que pensei que explodiria. Fica comigo, ele pediu, ficando de pé. Não apenas por 3 dias, fica de verdade. Casa comigo, Yeon-woo. Construa uma vida comigo onde ambos podemos ser completos, onde você pode ter sua carreira de design e eu posso ter meu café e minha música.
onde apoiamos os sonhos um do outro ao invés de sacrificá-los. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro estava o anel mais simples e perfeito que já vi. Não era um diamante enorme e ostentoso. Era uma banda de prata delicada com pequenos cristais embutidos que brilhavam como estrelas. Comprei este anel há 7 anos, ele confessou. Na noite que você foi embora. Estava no meu bolso quando cheguei em casa e encontrei sua carta. Guardei todos esses anos, não conseguindo desistir da esperança de que um dia teria a chance de oferecê-lo novamente. Caí de joelhos na frente dele, chorando tão forte que meu corpo todo tremia. Sim, solucei. Sim, vou casar com você. Vou ficar. Vou construir uma vida com você. Porque aprendi que amar alguém completamente não significa se perder. Significa se encontrar de formas que nunca soube que existiam. Ele colocou o anel no meu dedo e me puxou para seus braços. E ficamos ali, no chão da sala ao lado do piano, abraçados enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas, pintando tudo de dourado. Naquela noite, fomos ao casamento de Hannah juntos. Quando ela me viu entrar com Tae-young, de mãos dadas, com um anel brilhando no meu dedo, ela gritou tão alto que interrompeu a música. O casamento dela acabou sendo uma dupla celebração, e quando chegou a hora de jogar o buquê, Hannah caminhou até mim e colocou diretamente em minhas mãos. Algumas histórias de amor precisam de tempo, ela sussurrou, mas as melhores sempre encontram seu caminho de volta. 3 meses depois, mudei oficialmente para Seul. Não abandonei minha carreira. Expandei. Abri meu próprio estúdio de design em Hongdae, a poucos quarteirões do Café Melodia Perdida. Tae-young e eu nos casamos numa cerimônia pequena e íntima no jardim da casa de seus pais, sob as flores de cerejeira que estavam começando a florescer. E toda quinta-feira de manhã, sem falta, vamos ao mercado de Gwangjang. Sentamos nos mesmos banquinhos instáveis, comemos bindaeteoki com bastante cebolinha e rimos como se fôssemos jovens de novo. Mas não somos mais aqueles jovens assustados de 7 anos atrás. Somos mais fortes, mais sábios, mais completos. Porque aprendi a lição mais importante. O amor verdadeiro não te apaga, te amplifica, te dá coragem para ser mais do que jamais pensou ser possível. E às vezes, as melhores histórias são aquelas que precisam ser quebradas e reconstruídas, como cerâmica kintsugi, mais fortes e mais belas nas linhas quebradas. Prometi nunca mais voltar. Mas quando ouvi o som do piano dele novamente, entendi finalmente a verdade. Não estava voltando para um lugar. Estava voltando para casa. E lar nunca foi Seul ou Busan. Lar sempre foi onde quer que estivéssemos juntos. Hoje, quando ele toca nossa música no café, já não choro mais. Sorriu. Porque aquela melodia que começou como uma canção de amor perdido se transformou em uma sinfonia de amor encontrado. E todas as noites, antes de dormir, olho para o anel no meu dedo e agradeço silenciosamente por ter tido a coragem de ouvir aquele piano uma última vez. Porque alguns sons não são apenas músicas. São chamados. São destinos. São o universo nos dizendo que ainda não terminamos nossa história, que o melhor capítulo ainda está por ser escrito. E nós estamos escrevendo, todos os dias, uma nota de cada vez, juntos. Se essa história te mostrou que o amor verdadeiro vale a pena, que segundas chances existem, e que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar de verdade, compartilha e se inscreve no canal. Porque todo coração merece seu final feliz. E todo amor verdadeiro merece sua segunda chance.